O astrofísico de Harvard, professor Avi Loeb, ele está observando diversas anomalias nele, inclusive já sendo objetivo, você fica prendendo aí o tempo de vocês, tá? Porque meu tempo é muito corrido. O 13 Atlas está apresentando uma aceleração incomum e também uma mudança de trajetória anormal, tá? Já eu vou expor isso tudo para vocês, as observações que o professor Avi Loeb fez, mais anomalias, tá? Então foi constatado cientificamente que o 13 Atlas ele está acelerando além do limite. Ele está a 4 segundos de arco adiantado além do padrão. Isso só explicaria se ele perdesse 1/6 da sua massa, se ele ficasse mais leve, né? Ou seja, não pode ser explicado por uma propulsão relativa à liberação de gases, porque às vezes o cometa ele começa a liberar gases formando a cauda e aquilo serve como propulsão, uma propulsão natural, entendeu? Mas para o 13 Atlas ter adiantado tanto assim, de acordo com o professor Loeb, meus amigos, é urgente, eu peço compartilhamento de vocês, tá? Para ele ter acelerado dessa forma, ele teria que ter uma cauda imensa e era para ter perdido aí praticamente 1/6 da sua massa, para ele ter acelerado tanto assim, 4 segundos de arco. Uma outra coisa que eu já vou aproveitar e vou comentar com vocês. A professora Avi Loeb percebeu uma outra mudança de cor. Ele começou com vermelho, ele foi detectado avermelhado, tá? Envolvido ali pelo seu coma avermelhado. Em seguida ele passou para o verde e agora ele está em azul. O professor Avi Loeb está achando muito estranho, tá? Essa cor azul, isso representa para o professor Avi Loeb ou muita liberação de CO2, tá? Por isso que agora está ficando azulado, ou pode ser também que ele pode ter ligado os motores e atingir uma alta energia. Eu vou explicar isso para vocês também já, tá? De acordo com a física, né? Se o professor Avi Loeb estiver certo, o 13 Atlas, se ele for uma nave, essa membrana, esse casulo energético ao redor dele, deve ter mais ou menos, nosso Sol ele tem 6.000 graus Celsius em sua superfície. Então o que eu aprendi na astrofísica, que as estrelas azuis, elas regulam entre 40.000 a 50.000 graus Celsius em sua superfície. Vocês verem a diferença. Então a cor da estrela, aprendam isso, eu aprendi na astrofísica, o seguinte, tá? Que a cor do material, aliás, a cor do fogo, vamos dizer, ela depende do material queimado e também da temperatura, tá? Então, se você colocar uma barra de ferro na fogueira, vocês vão ver duas cores na barra de ferro, tá? Na ponta que estiver na fogueira, eu estou usando essa expressão, esse exemplo muito simples, tá? De entender. Bem na ponta da barra de ferro, você vai ver o quê? Você vai ver o amarelo e o vermelho logo em seguida. Bem na ponta do ferro. Você vai ver aqui, ó, a ponta que está no fogo, você vai ver amarelo. Logo em seguida, após o amarelo, você vai ver o quê? Uma cor vermelha, uma parte vermelha. O que isso representa? Qual a parte que está mais quente? Amarelo ou é vermelho? Amarelo. Entenderam? Amarelo. Depois, aquela cor vermelha representa uma alta temperatura, mas inferior ao amarelo, igual as estrelas. Ou seja, a Betelgeuse é mais fria do que o nosso Sol, por isso que ela é vermelha. E o nosso Sol é amarelo, bem mais quente do que Betelgeuse, tá? Já vou mostrar os exemplos para vocês, tá bom? Então, por exemplo, inclusive em diversos casos de ufologia também, tá? Vemos objetos mudando de cor, do vermelho para o verde, para o azul. Isso mostra que o motor está sendo ligado, o ar está sendo queimado e ionizado, tá? Então, dependendo da temperatura, tá? Dá para você ter uma noção, né, de que o objeto, que o OVNI está acelerando só pela temperatura. E também determinar também ali a quantidade de graus Celsius ou em Kelvin. O professor Avi Loeb, ele publicou esse artigo em seu blog aproximadamente 5 horas atrás. E ele também está batendo de frente com o astrofísico Brian Cook. Ele quer dizer
que o Brian Cox está falando muito e fazendo pouco. Meus amigos, é assim mesmo. Igual os papagaios de pirata aqui do YouTube. Repetem muito o que a NASA fala e fazem pouco. É só repeteco. Não procuro nem estudar, né, a ufologia a fundo, as teorias que o Babilazar propôs. Ninguém vai na lousa igual eu faço, dando explicação de dobra espaço-tempo. Mas é só falácia. Só falácia. Então é isso que o professor Avi Loeb está de saco cheio. Considerações finais sobre a aceleração não gravitacional do 13 Atlas no periélio. O que eu falei com vocês? Que ele tem que acelerar, porque ele está no periélio, tá? De acordo com a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, lei das órbitas, das áreas e dos períodos. De acordo com a lei das áreas, né, o objeto ele tem que acelerar mesmo. Mas o que eu falei para vocês? Que se o 13 Atlas ele freasse, ou se ele obtivesse uma velocidade acima do padrão, aí tem coisa errada. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Aí, ó. O professor Avi Loeb, né, detectou essa aceleração através da rede de telescópios ALMA, no Chile. O relatório de ontem sobre uma aceleração não gravitacional do 13 Atlas, próximo ao periélio, deriva de dados obtidos pelo Atacama Large Millimeter Array, ALMA, que indicaram que o 13 Atlas estava a 4 segundos de arco de distância em ascensão reta de onde deveria estar em 29 de outubro de 2025, caso sua trajetória fosse ditada pela gravidade. Assim que soube dos resultados, usei a conservação do momento linear para calcular que o núcleo do cometa 13 Atlas deveria ter perdido pelo menos 1/6 de sua massa para atingir essa aceleração devido à liberação de gases. O cálculo é o seguinte: a força não gravitacional que atua sobre o Atlas é igual à sua massa multiplicada pela sua aceleração não gravitacional. Então, né, para o professor Loeb, o 13 Atlas está acelerando agora por uma forma não gravitacional, ou seja, não pela influência do Sol, está acelerando por vontade própria, como eu li aqui, ó. Relatório de ontem sobre uma aceleração não gravitacional do 13 Atlas, próximo ao periélio, deriva de dados obtidos pelo Atacama, tá, de acordo com dados da rede de telescópios do Chile, né, no Atacama, que é ALMA, indicaram que o 13 Atlas estava a 4 segundos de arco de distância em seção reta de onde deveria estar em 29 de outubro de 2025. Então, repetindo aqui, agora dando continuidade, essa é a fórmula que ele usou para calcular, né? Massa aceleração igual dm barra dt velocidade. Esse dm, dt, né, representa que é a taxa de perda de massa. Onde há aceleração não gravitacional, m é a massa, dm dt é a taxa de perda de massa e v a velocidade de ejeção do gás sublimado de voláteis da superfície no núcleo, que adotei como sendo inferior. Deixa eu tirar essa coisa daqui que entrou na minha frente do nada. Eu detesto esse Windows 11. É horrível, cara. Vontade que dá voltar para o Windows 7, por incrível que pareça. Tem que repetir aqui. Que adotei como sendo inferior a algumas centenas de metros por segundo a velocidade térmica de moléculas relacionadas à distância do periélio. Isso fornece o tempo de evaporação. Eu não vou ler isso tudo aqui, tá? Vou ler só o mais importante. Caso não observemos uma nuvem massiva de gás ao redor do Atlas, em dezembro, a aceleração não gravitacional relatada perto do periélio poderá ser considerada uma assinatura tecnológica de um sistema de propulsão, se não observemos uma nuvem massiva de gás ao redor do 13 Atlas. Essa nuvem até agora, cadê a cauda dele? Era para ter uma cauda gigante, ainda mais se ele está acelerando assim. E aí? Ah, mas foi registrado, né, pelo telescópio Gemini e tal, a cauda dele de milhões de quilômetros, milhares de quilômetros. Não, nada disso.
Eu mostrei as fotos do Atlas do Conexão Brasil, obtido pela Sorro, pela Estéreo, pela SEC. Não vi cauda nenhuma, eu vi uma bola, igual esse aqui, ó. Eu vi uma bola, tá? Eu vi uma bola envolvido por uma cápsula energética. Foi isso que eu vi, tá? Tem que falar a verdade. A detecção de uma nuvem de gás associada trará a sensação de déjà vu. O primeiro objeto foi uma Mua, exibiu aceleração não gravitacional também, sem apresentar qualquer sinal de gás ou poeira ao seu redor. Mesmo após observações profundas pelo telescópio espacial Spitzer, né, o Mammoth também acelerou, teve uma aceleração também comum. Tá? Alguns repórteres me perguntaram hoje sobre as fontes, né, ou melhor dizendo, sobre as fortes declarações feitas pelo divulgador científico Brian Cookes, que argumentou veementemente que o cometa 13 Atlas é definitivamente um cometa natural. Eu expliquei que Brian Cookes não escreveu um único artigo científico sobre o 13 Atlas. Ele age mais como um divulgador científico do que como um pesquisador engajado com a ciência relacionada ao 13 Atlas. Em comparação, eu escrevi 11 artigos científicos nos últimos meses sobre o 13 Atlas. Em vez de fazer afirmações generalizadas, Brian deveria ser desafiado a explicar as 9 anomalias associadas ao 13 Atlas, sendo 8 anomalias compiladas aqui, e a 9ª anomalia sendo seu brilho recente sem precedentes, mesmo estando mais azul do que o Sol. Eu falei disso no Conexão com o Brasil e vou mostrar a comparação agora, tá? A verdade científica não é determinada por uma competição de popularidade, mas pela atenção aos dados, especialmente quando são anômalos, né? Ou seja, está falando demais, então explique, né, o porquê. Então explique o porquê dessas anomalias, diversas anomalias, como a questão de mais líquido que é ferro, o fato dele vir no mesmo plano dos planetas, e muitas outras anomalias. A ausência de cauda, né? Então é mais fácil você repetir que a NASA fala que é um cometa. Igual aqui no Brasil tem um monte assim também. Não sabe explicar, né? Mas quer ser o dono da verdade. Eu acho que é bom manter humildade, entendeu? O professor Violaeb percebeu o seguinte, que o 13 Atlas agora ele está azul, do vermelho passou por verde e agora está em azul. Ele comparou que se ele está bem azul, bastante azul, embora que os cometas são azuis também, tá? Verde, tudo bem. Só que nesse caso está mudando de cor alternando, tá? E talvez a explicação poderia ser porque ele está evaporando mais CO2 ou algum outro componente, por isso que ele está azul. Ou talvez ele estaria azul por causa, pelo fato, né, devido a ele estar empregando uma maior quantidade de energia e acelerando. Somando o fato de ter sido detectado pela rede de telescópio do Chile de Atacama, né, a rede de telescópio ALMA, uma aceleração, então talvez explicaria o brilho azul. Bom, aqui no fundo vocês estão vendo, né, diversos tipos de estrelas. Vemos a estrela vermelha, por exemplo, Betelgeuse, né, 3.000 graus Celsius. Tá? Laranja, um pouquinho mais quente, né? Então a gente aponta o telescópio, a gente vê aquelas estrelas alaranjadas, avermelhada, branca, né? Muito interessante isso aqui. Laranja, 4.500 graus Celsius. Amarelo, com o nosso Sol, estou na superfície do nosso Sol, 6.000 graus Celsius. As estrelas brancas possuem 10.000 graus Celsius em sua superfície. As mais quentes são as azuis, tá? 40.000 graus Celsius. Então, se o nosso Sol tem como comparação 6.000 graus Celsius, o 13 Atlas, tá? Ele é praticamente aí muito mais quente do que o nosso Sol, né? 5 vezes 6, 30, 6 vezes 6, 7, praticamente 7 vezes mais quente do que o nosso Sol. Entenderam a colocação? Ele estaria mais quente do que o nosso Sol nesse momento. Porque ele está acelerando agora de graus Celsius para Kelvin, né? Ou seja, uma estrela azul consegue bater aí 60.000, né? 60.000 graus Kelvin. Para vocês verem, né? E o nosso Sol, 6.000 graus Kelvin,
entre 5.000 a 6.000 graus Kelvin. Então aqui essa tabela, muito bacana, muito interessante, o que o professor Avilo Webb percebeu, que está todo mundo engolindo mosca, que ninguém percebeu. Seu like, seu joinha, muito importante, e até as próximas informações, senhores.